descanso, né? Que a gente tem que entender. Por isso que a Bíblia ora fala os que dormem. Quando ele fala que dorme, é por causa do corpo. O corpo está dormindo. Pastor, mas então eu fui para o céu e vou ressuscitar novamente. Sim, tu vai ressuscitar já num novo corpo, um corpo espiritual para habitar lá no céu. Um corpo de glória para habitar lá no céu. Porque nem mesmo a nossa... nem mesmo morrendo já indo com a alma, ainda está faltando ainda o corpo glorificado para habitar lá. Então é por isso que acontece isso. Daqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro, e depois aqueles que não morreram vão receber um novo corpo e vão todos para o céu para nunca mais voltar de lá. Também acredito que não voltaremos mais nessa terra. Essa terra vai ser destruída e reinaremos sobre a terra. Sobre é em cima, não é dentro. Acima da terra estaremos reinando com Cristo 1000 anos, contando de 1 a 1000, primeiro ano, segundo ano, enquanto estará aqueles que não adoraram a Deus 1000 anos passando pela ira de Deus aqui na terra, o lagar, né? Como diz, sofrimento, que os demônios também serão soltos juntamente com essas pessoas. E aí depois desses 1000 anos acontecerá aí a última batalha, que não é batalha, que Jesus Cristo vem só com um sopro da sua boca e lança Satanás e aqueles que ressuscitaram para a segunda morte, todos no lago de fogo. A Bíblia diz esse seria o passo a passo. Então, além do inferno, haverá ainda uma ressurreição daqueles que morreram, que estão lá no inferno, para sofrer 1000 anos aqui na terra. E aqueles que morreram com o Senhor vão ressuscitar para viver com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Vão viver 1000 anos lá, com Jesus Cristo reinando, as bodas do Cordeiro, recebendo galardão, recompensa. E aí então, haverá então aí o reino milenar, né? E depois também ainda tem o grande trono, né? O grande trono, aonde nem todos morreremos, mas todos seremos julgados. Aonde vão ser julgados aquelas pessoas, até mesmo para ganhar um galardão, que primeiro começa o tribunal de Cristo, que Paulo fala. Ambos passarão pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para receber a recompensa daqueles que trabalharam por Cristo, das obras que tu fez aqui na terra, tu vai receber o teu galardão, que Jesus Cristo está com ele. Aí depois haverá o grande juízo final, que a Bíblia diz que naquele dia não haverá misericórdia. Aqueles que não forem encontrados no livro não herdaram a vida eterna, claramente. Então, os que já foram salvos, que já receberam a recompensa de Cristo, já estão com o livro na vida eterna. Então, o livro vai se abrir, o julgamento vai ser para todos, mas vão passar aqueles que tiverem com o nome no livro da vida eterna. Aqueles que não tiverem serão ali julgados. Por que Deus vai julgar uma pessoa que já está condenada? Porque Deus é justo. Ele vai explicar justamente por que aquela pessoa está indo para a condenação eterna. Deus ele não vai deixar a pessoa sem saber o porquê. Tanto que Jesus Cristo foi lá no inferno e pregou para as almas que estavam em prisão, porque eles ainda não conheciam o Evangelho, não sabiam por que estavam lá. Então Jesus Cristo foi lá e pregou para eles. Então veja que Deus é tão justo que Deus dá a oportunidade aqui e depois ele vai julgar, dizendo, olha, tu está indo para a condenação por conta disso. Então lembrando que um tribunal, o ladrão ele recebe anos de prisão, mas lá o juiz diz, você está sendo preso por isso, aquilo. Então, Deus há de fazer o grande juízo final para explicar para essas pessoas ainda por que elas estão indo para o inferno pelas obras que elas cometeram. Então, tudo que elas fizeram que está em culto vai ser revelado naquele grande dia. E é isso, em nome de Senhor Jesus, o contexto, né? Pelo que eu orei, pelo que eu busquei, assunto até meio difícil de se pregar, complexo, aonde causa polêmica. Muito debate, mas o que eu vou dizer para vocês, o importante é que isso que eu falei para vocês, eu tenho parâmetro bíblico para mostrar. Só que o que acontece? Se outra pessoa não crê dessa maneira, mas ela crê em Jesus Cristo e crê que vai para o céu, ela não pode ser chamada de herege. É aquilo que ela discerniu, mas o que todos nós queremos é ir para o céu. Importante que o irmão crendo em Jesus e querendo ir para o céu, essa pessoa aqui está comigo e nós estamos buscando a salvação. Como vai ser o julgamento? Isso pertence a Deus, né? Duas irmãs perguntaram a mesma coisa, o que significa Ebenezer. E a irmã Eliane disse, gratidão, pedra de ajuda. É isso mesmo. Pedra de ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Gratidão, pedra de ajuda. E nós vamos seguindo, meus amados irmãos. Então é uma bênção, se os irmãos aí gostaram, aí nós vamos estar fazendo aí nas quinta-feiras. Eu, nosso irmão Ismael, Cláudio, irmão Leandro. E está fazendo nas quintas-feiras aí, porque muitas pessoas não têm o culto também, para a gente meditar mais na palavra. Se você quiser também, depois coloca algum tema, algum assunto que queira ser abordado, a gente vai pregar e vai falar assim, abertamente, para que o reino dos céus venha a crescer, na graça e no conhecimento. Eu
sou muito preocupado com Jesus, porque Jesus Cristo, ele se preocupou sempre em ensinar. Ele não se preocupou em expulsar demônio, em curar, em ressuscitar ninguém. As pessoas que chamavam ele para fazer esses milagres, ele ia lá e fazia, e demorava 1 segundo. Eu acho que ele não demorava muito para ressuscitar ninguém. Para curar era rapidinho, né? Interessante, só uma vez, pastor. Como é que é o teu nome? Que ele perguntou, como é que é teu nome? No Gadareno. Só uma vez. Ele perguntou, qual é que é teu nome? Aí, Legião. Ele perguntou ali, e depois já, o próprio demônio, deixa nós ir para os porcos. Ele teve misericórdia até com os demônios, né? Para ir para os porcos. Mas o que Jesus mais se preocupou foi ensinar. Ele ensinou seus discípulos, ensinou o povo. Ele fez o sermão ali de Mateus capítulo 5. Ficava horas ensinando. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias no deserto ensinando, né? Que o povo ficou lá, ele não tinha nem o que comer. E o povo estava ali. Então Jesus se preocupou em ensinar o Evangelho. Então a nossa preocupação está em ensinar. Porque aí está o grande segredo. Antigamente, no começo do meu ministério, eu preocupava em expulsar o demônio das pessoas. Mas ali não era por sabedoria, porque eu sei que o que liberta o homem e a mulher é a palavra. Quando a palavra entra no coração do homem e da mulher, ela transforma. Então não basta eu só orar, manifestar e eu expulsar, sabendo que depois aquela pessoa vai ficar à mercê e nunca mais vai ouvir a palavra de Deus. Então hoje a gente visa, né, fazer um trabalho mais dificultoso. Por que eu digo dificultoso? Ele é um trabalho que a pessoa não quer escutar a palavra de Deus. As pessoas não querem mudar. Mas Jesus Cristo, ele seguiu. E se nós olharmos um homem cheio do Espírito Santo, João Batista, ele tinha poucos discípulos, poucas pessoas seguindo ele. Jesus pregava também, a multidão ouvia, mas poucos ficavam com Jesus. Então, Pedro pregava, poucos ficavam. Paulo pregava, poucos ficavam. Não era a multidão que seguia. Então nós temos que entender isso, que o Evangelho vai ser poucos que vão querer o verdadeiro Evangelho. Mas o Evangelho mentiroso, da prosperidade, porque o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da teologia, onde coloca cargos de quem prega melhor, de melhor pregador, de melhor oratória, de melhor atuação, de melhor hermenêutica, escatologia, onde é analisado cada palavra, cada vírgula do que é aquilo que está pregando. Isso daí é para o homem, não é para a transformação. Porque qualquer um que prega na teologia, na hermenêutica, na angiologia, para uma prostituta, para um traficante, não converte esse prostituta, esse traficante. Mas que aquele que prega pelo Espírito, com palavras do Espírito, faz com que eu e você, que estavam na rua, morador de rua, seja liberto, seja transformado. Então a teologia entrou de uma maneira para cegar os homens, porque eles buscam estar sendo alimentado pela letra e não vivificado pelo Espírito. E o outro evangelho que destruiu a igreja é o evangelho da prosperidade, que as pessoas vão por algum bem material, as pessoas vão por algum objeto. Esse evangelho da prosperidade e o da teologia destruiu a igreja, porque a igreja já não tem mais o poder como antigamente. Não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem transformação, é só mentira. Porque as pessoas não vão mais para buscar o poder de Deus, eles vão para buscar uma mensagem de letras ou até mesmo algo material. Então ficou nesse círculo. Pastor, mas isso está falando... Irmãos, é só nós analisarmos. 10 anos até hoje. O evangelho da prosperidade é pregado há 20, 30 anos. E por que que o Brasil é o que tem um povo evangélico, a maior nação que tem cristão, tem a população pobre e precária? É sinal que essa teologia que eles pregaram não mudou nem a vida financeira de ninguém. No máximo que eles ganharam uma geladeira, um carro. E é isso que eles vivem falando: ganhei um carro, ganhei uma geladeira, tive uma empresa, mas a empresa não prospera mais. Então é um evangelho de momentâneo, que eles ganham uma televisão, ganham um carro, ganham um vestido, Deus me abençoou, ganhei uma causa na justiça, ganhei isso, mas só fica nisso. E o povo volta naquela miséria, aquela pobreza, e manipulado pelos homens, que quem mais enriquece são os pastores que pregam a prosperidade e os líderes. E na teologia também. Se tu for analisar os grandes congressos, há 10, 20 anos são os mesmos pregadores. Marcos Feliciano, Júnior Trovão, são os mesmos pregadores há 10, 20 anos. Pregando basicamente as mesmas mensagens. Mas a igreja não tem mudança, num contexto geral, não tem arrependimento. Entra ano e sai ano, entra cantores gospels novos, show novo, escândalo, porque não deixam o Espírito Santo de Deus ministrar na igreja e pregar o arrependimento. A igreja, ela consiste por profetas dentro. E quando tira o profeta da igreja, acaba-se a igreja. A igreja que não tem um profeta, porque a Bíblia relata que o profeta, ele
profetizava na igreja e os outros julgavam a profecia para ver se era de Deus ou não era de Deus. A gente não vê isso mais. A gente não vê mais alguém profetizando, porque o profeta ele nunca vai falar aquilo que agrada a população, a massa. O profeta ele vai falar sempre aquilo que Deus quer que fale para que venha um conserto. O profeta Isaías pregou conserto, o profeta Jeremias pregou conserto, João Batista profeta pregou conserto. Agora o Espírito que estava sobre todos os profetas, que é o Espírito Santo, está sobre os profetas na casa de Deus. Quando o profeta prega o arrependimento ou o conserto da igreja, ele é expulso daquela igreja. Ele é usado para pregar o conserto da igreja, ele é expulso da igreja. Então, é isso que está acontecendo. É por isso que a igreja, num contexto geral, não muda. É por isso que a gente não vê mais as grandes operações de Deus dentro das igrejas, realizando os milagres, como no tempo de Gunnar Berg. A gente não vê essa grande concentração. Ah, pastor, mas na tua igreja também não tem. Na igreja ninguém nem vem para escutar a verdade. Como é que vai ser curado? Mas para a honra e a glória de Deus, a gente já foi usado para ir em algum hospital quando Deus manda e a pessoa ser curada do câncer. A gente já foi usado para pessoas que não estavam ouvindo, voltar a ouvir. Então quando Deus nos envia, acontece o milagre, porque era assim que aconteceu com os profetas. Elias ia na casa e o milagre acontecia. Então quando Deus manda é diferente, que daí o milagre acontece. Quantas pessoas aí na live foram libertas, receberam a palavra de Deus, receberam a transformação. Então, em outro país, em outra nação, quantas pessoas recebem o milagre, quantos testemunhos chegam. Então nós estamos aqui não dizendo que nós somos um profeta de Deus, nós somos miserável, pecador, mas em nome do Senhor Jesus nós somos rejeitados pelo povo também. É isso que é a grande verdade, porque quando a gente prega a verdade a gente é rejeitado. A gente não vai, as pessoas não vão gostar de ouvir a verdade como a gente leu ali, em nome de Jesus. Eu lembrei-me agora também de... Glórias ao Rei Jesus. Eu me lembrei de Josafá e de Acabe. Muitos estavam profetizando: tu vai ter vitória, Acabe. Chamaram Micaías. Tem essa função. E a Bíblia relata que nos últimos tempos também haveria esses tipos de profeta, né? E também doutores que, né, comichão nos ouvidos daqueles que pregam a verdade. Eles não gostavam, não iam gostar do evangelho pregado, que nem a gente prega, ninguém gosta. A pessoa vem, visita uma vez e não vem mais, porque ela vem na esperança que alguém revelasse que a porta ia se abrir, ou que o emprego, ou que ia cair a causa na justiça. Ela veio naquela esperança que Deus falasse com ela acerca de algo natural, e aí a gente é espiritual, prega aquilo que é do espírito, e a pessoa que está na carne não tem como nós lutar contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que é carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Então muitas das vezes a pessoa vem buscando algo na carne e não recebe nada na carne. Então nunca mais ela vai querer voltar, ou ela vai querer isso. Ela recebe para se arrepender, ela recebe que Jesus está voltando, que tem que ir para o céu. Então é muito difícil mesmo conviver, mas ainda bem que a gente entendeu que se o nosso propósito é esse, e o propósito nosso é conservar a igreja de Cristo na terra, a igreja que prega a verdade, doa a quem doer, permanecendo 1, 2, 3, conservando. Deus só quer que nós conserve nisso, porque no final eu teria poucos que pregariam. No final teria poucos que pregariam o evangelho conservador, que conserva a palavra da maneira como ela é. Meus amados irmãos, 10h30, se alguém tiver alguma pergunta, o nosso irmão Ismael vai responder aqui. Está na benção. Não tem mais perguntas? Ele está lendo as perguntas ali, irmão Ismael. Irmãos, agora demora 30 minutos para chegar na minha casa. É bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu creio que é isso, pastor. Eu creio que é isso também. 10h30, a gente passou um pouquinho aqui. Tem os vizinhos do lado. Mas Deus é fiel. Irmãos, vamos fazer a oração final. E se Deus permitir, eu estou orando a Deus, o meu filho, ele sai para a escola às 7 horas da manhã, o Dom. Normalmente a Débora está levando, tem dias que eu levo. E eu estou pensando em começar a levar ele e fazer uma oração de manhã quando eu retornar. Sai às 7, 7h30, aí eu vou chegar em casa às 8, e aí eu vou estar ali no carro e fazendo uma oração das 8, mas ore para que Deus venha me dar graça, para que eu consiga, que daí eu vou manter essa rotina de levar ele na escola e estar orando também com os irmãos, porque também muitos irmãos precisam de oração, a gente precisa orar mais, e essa oração de manhã vai ser bênção para a glória de Deus. Eu vou estar retornando, depois que eu levar ele, eu vou para o carro, oro ali com os irmãos, e depois inicio meu dia de trabalho, minha jornada de trabalho, para também estar apacentando e ajudando os irmãos. Mas eu peço ajuda para que os irmãos orem por esse propósito no mundo espiritual, porque o inimigo não quer. E sozinho ninguém vence batalha. Elias, um profeta muito usado, sozinho ele teve depressão, foi para a caverna, ficou triste, desanimou. Às vezes sozinho, na batalha, a gente, mesmo sabendo que está com Deus, que é homem de Deus, acaba desanimando, acaba ficando para baixo.
Mas se a igreja orar, clamar, eu creio que no mundo espiritual nós vamos conseguir e alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixar o nosso irmão Ismael então terminar essa oração, para que a gente venha estar indo para o nosso lar. Você que está na sua casa, que receba a bênção do Senhor. Se você gostou, deixe o seu like, curte, compartilha, revê, assiste. Quinta-feira nós estamos aqui de novo. E também no domingo estamos aqui cultuando a Deus. O dia que a gente não conseguir fazer na quinta, vamos fazer no sábado. Se eu conseguir também, vou fazer no sábado. Porque eu digo que se conseguir, é só se Deus quiser, se Deus permitir. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Pai, estaremos orando então, meus irmãos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, perdoa pelas faltas, pelos pecados. Obrigado, Jesus Cristo, por essa live abençoada. Eu creio que o Senhor já preparou o terreno para nós, quando nós chegarmos onde nós moramos, que a paz chegará conosco, porque, Jesus Cristo, Tu és o príncipe da paz. Muito obrigado por esta oportunidade, por esse privilégio. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, que mesmo não estando aqui presente, mas, enfim, nas suas casas, houve esta comunhão, juntamente com eles e juntamente com o Teu Espírito Santo. Obrigado porque toda cilada, todo laço que foi preparado para nós, agora, quando retornarmos aos nossos lares, já foi posto por terra e jogado nas profundezas do inferno. Nós cremos, Jesus Cristo, nas nossas vitórias. Graças nós Te damos e já Te agradecemos. Tu és justo e fiel. É isso que eu creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Você na sua casa, diga amém aí. Glória a Deus. Até a próxima live. E que o Espírito Santo de Deus venha estar te acordando na madrugada aí e te dando aí os mistérios, as revelações divinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.